Fala galera, chegando aqui com mais um vídeo para o canal do Falso 9. Já vou pedir para você deixar o seu like e fazer sua inscrição no canal, quem não for inscrito ainda. E vamos falar de tática sem tatiquês. Bom, Flamengo e Ceará se enfrentaram pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro e o jogo ficou marcado por muita reclamação por parte da torcida contra a comissão técnica, contra a atuação da equipe do Flamengo, né? E o Ceará fez uma partida também valente aí, conseguiu chegar ao empate no final, né? Depois de uma falha do goleiro Hugo. O Flamengo fez uma atuação irregular ao longo da partida e a gente vai explorar bastante. Afinal de contas, por que o Flamengo recuou tanto? Né? E como foi esse recuo, como foi o contexto do jogo? A gente vai falar muito sobre contexto de partida, né? Porque afinal de contas o Flamengo saiu no início do jogo na frente e isso acabou condicionando a atuação da equipe e do adversário durante todo o jogo. Então vamos falar bastante disso, vamos colocar logo a tela aqui. Lembrando a vocês que quem quiser ser membro do canal pode se inscrever com o link aí que está na descrição do vídeo. E o membro do canal, ele tem a possibilidade de assistir, de ouvir, na verdade, os meus comentários durante as partidas, enquanto as partidas acontecem, tá bom? Então vamos fazer análise de dados, né? O Ceará entrou com o 4-3-3 dele já característico, com uma improvisação ali no meio de campo, né? Por conta da ausência dos volantes, né? O Rodrigo Lindoso e o Richard estavam lesionados e suspensos aí, respectivamente. O time precisou mexer aí no meio de campo. De resto, veio de força máxima, né? O Flamengo também tinha uma coisa bem próxima à sua força máxima, com Arão de volta ao meio de campo, que trouxe bastante solidez e saída de bola, melhorou muito o time, a presença do Arão no meio de campo, mas o Flamengo não conseguiu sair com a vitória, a gente vai falar disso aí. Então, como a gente tinha explorado no pré-jogo, né, o Flamengo ia utilizar muito esse lado esquerdo do ataque, especialmente por conta do Ceará marcar num 4-3-3, né, e haver essa perseguição, esse encaixe individual em cima do ponto. Então, logo no primeiro lance, a gente vê o Ayrton Lucas fazendo a saída de 3, muito se perguntava como é que isso ia acontecer, isso foi misturado ao longo do jogo, e o Ceará e o Arrascaeta caindo muito nas costas do Michel, o lateral do Ceará. Então, nesse primeiro lance, o Bruno Henrique já acerta uma casquinha e a bola ia sobrar para o Arrascaeta aqui em uma igualdade numérica. Esse lance viria a se repetir algumas vezes na partida. O Arrascaeta, antes do gol, ainda teria duas oportunidades aqui. Ele finaliza aqui com pouco ângulo. Ele teria ainda duas possibilidades de encaixar esse mano a mano ou até com liberdade de receber nas costas do Michel Macedo. A gente antecipou que isso poderia acontecer ao longo do pré-jogo, que você pode acessar clicando aqui no banner, o nosso pré-jogo. Também o Flamengo chegou a utilizar a saída 2-2, né, saída sustentada, com 2 zagueiros e 2 laterais, por conta até da característica do Ayrton Lucas, para tentar tirar um homem a mais do Ceará lá de trás. Aqui o Arão ficou completamente livre, já fez o giro e encaixou uma bola para o Bruno Henrique, e novamente aconteceu aquela situação que eu expliquei para vocês desde o pré-jogo que aconteceria. E o Flamengo, no início do jogo, teve uma ampla superioridade aqui nesse setor do campo. E aí o Arão faz o gol do Flamengo numa jogada treinada, né? O Arão sai aqui, o Davi Luiz fica com 2, ele fica prendendo aqui o homem que era o marcador do Arão, e o Arão consegue se deslocar até o primeiro pau e cabecear para o gol, né? Então foi uma jogada trabalhada que gerou o gol do Flamengo, né? O Flamengo marcou em cima, né? Esse início de jogo, e fez a marcação que ele já vem fazendo, que é para evitar que a bola saia por dentro e tentar forçar os passes da defesa adversária. E aí, no primeiro tempo, o Flamengo tinha bastante domínio, né? E até 15 minutos do segundo tempo tinha esse domínio também, o jogo estava bastante controlado, o Flamengo fazendo várias posses de bola aí acima de 1 minuto. E aí o Ceará fez umas mudanças, né? Entrou o Vitor Luiz para dar um apoio na esquerda, ao invés de ser um volante, um cara que faria triangulações aqui com Mendoza e Bruno Pacheco. E do lado direito entrou o Richardson, né? Também para fazer a mesma coisa, junto com o Nino Paraíba, que é um lateral muito mais agressivo, que também acabou exigindo mais defensivamente, tanto que o Bruno Henrique teve que sair para a entrada do Lázaro, o Marcos Paulo entrou na lateral esquerda, enquanto o Mateuzinho esteve lá, a lateral, inclusive, estava bem
guarnecida, e o Yuri Castilho entrou, que ele é um atacante, ele é um centroavante, e acabou ajudando o Zé Roberto, já que o Vina tinha saído. Então, o Ceará acabou formando 2 triângulos nas pontas aqui das extremidades do campo e gerando uma superioridade qualitativa em vários momentos e conseguindo arrastar o time do Flamengo para a linha de fundo, né? Então, com o ataque do Ceará até a linha de fundo, o Flamengo acabou ficando muito próximo do seu gol, acabou ficando próximo da sua área, dentro da sua área, muitas vezes, e aí o Ceará fez alguns cruzamentos e teve bastante profundidade, né? Após os 15 minutos do segundo tempo. Muito porque o Flamengo não conseguia manter a marcação alta. Aqui eu queria mostrar para vocês o contexto do jogo, né? Então, enquanto o jogo estava 0-0, o Flamengo tinha 70% de posse de bola, o Ceará 30%. Estava um controle grande, uma pressão grande. Do jogo 1-0 para o Flamengo até 1-1, essa pressão foi mantida. Então, o Flamengo não recuou após o primeiro gol. Quando o Ceará empatou, ele ainda tentou reagir um pouquinho, mas o Flamengo continuou com a sua pressão. E essa pressão foi mantida até os 60 minutos, até os 15 do segundo tempo. Né? E aí, depois daquelas alterações que eu mostrei, o Ceará conseguiu ter mais profundidade e o Flamengo não conseguia mais marcar alto por uma questão de desgaste físico. Né? E aí, o Ceará virou dono do jogo e teve os 63% de posse de bola. Não gerou grande chance, gerou uma chance de gol clara, né, que foi uma defesa do Hugo, depois o Mateuzinho tira em cima da linha, e muito volume ali, pouco fértil, até o Hugo falhar no fim do jogo. Aqui as chances de gol, a gente pode ver como as 5 chances de gol do Flamengo aconteceram do 0 até os 60, enquanto o Ceará só teve uma chance de gol, que foi o gol, né, que foi uma entrega também do Isla logo no primeiro tempo. Depois dos 60, o Ceará teve 3 chances de gol, incluindo o gol, né, que não deveria ser uma chance de gol, dada a distância e o ângulo da finalização. E o Flamengo não teve nenhuma, lembrando que houve o pênalti não marcado em cima do Gabriel, né, o que fatalmente seria uma chance de gol. Aqui, uma análise dos passes errados dos volantes. A dupla de volantes se comportou muito bem, próximo ao desempenho dos melhores jogos, né? Só com 12 passes errados, o time teve mais fluidez, enquanto conseguia ter a posse de bola, jogou assim com bastante fluidez no meio de campo. Não há o que falar dos passes errados dos volantes nesse jogo. E aqui, falando de forma resumida os números do confronto, né? O Flamengo teve mais posse de bola, o Ceará também é um dos times que mais tem a bola no campeonato. Teve bom acerto de passe, o time, vários momentos, enquanto teve posse de bola, conseguiu controlar com a posse de bola com passes mais laterais, com menos objetividade, mas uma posse de bola para tentar controlar o jogo. O Flamengo produziu 5 chances de gol, o Ceará 4. O XG das duas equipes foi parecido, o que justifica o empate. Apesar do pênalti não marcado para o Flamengo, né, e do gol ter saído no último minuto. Isso tem a ver com esse contexto que eu mostrei para vocês aqui, né? Então, o Ceará, nesses 30 minutos que ele teve, ele foi dominado em 2/3 do jogo, e nesses 30 minutos, que foi 1/3 do jogo que ele teve domínio, ele acabou produzindo, e o Flamengo acabou aceitando em bloco baixo, muito por questões físicas. Né? E aí, cruzamentos não conta a bola parada, o Ceará teve 8 escanteios, então esse número foi bem maior na prática. A eficiência de ataques posicionais do Flamengo foi bem baixa, né? Só 6%, o Ceará foi 13% dentro da média dele, só que a eficiência de contra-ataques, do Flamengo foi alta, né? O Flamengo teve 23% dos contra-ataques sendo finalizados a gol, enquanto o Ceará só 6%. E entradas na área foi parecida, né? Então o Flamengo permitiu muito mais entradas na área do que permite normalmente, assim como o Ceará, né? E permitiu muito mais finalização do que permite normalmente, muito por conta desse recuo, né? Nas áreas do jogo, vejam como a profundidade que o Ceará deu no fim do jogo deixou até mais parte do jogo dentro da área do Flamengo, apesar do Flamengo ter tido mais posse de bola. E tanto o Ceará atacou muito mais pela direita, quanto o Flamengo atacou muito mais pela esquerda, o que já era previsível, né? Como a gente tinha falado para vocês. Aqui as finalizações, né? O Ceará finalizou muito de fora da área, né? O Flamengo finalizou muito mais de dentro da área, e o gol do Ceará aqui de uma zona bem morta, né, da área. O primeiro gol também naquele contexto que a gente tinha conversado. Né? Então, é basicamente isso. Né? Eu queria falar para vocês aí que a gente faz uma análise fria do jogo. Né? O Flamengo recuou bastante no segundo tempo, após os 60 minutos. Eu não creio que isso tenha sido proposital. Tá? O Flamengo claramente estava sinais de desgaste, tanto que a troca do Everton Ribeiro pelo Arrascaeta fez pelo Andreas. O Andreas várias vezes tentou saltar a pressão, tentou marcar até o goleiro,
só que os colegas não conseguiam acompanhar, especialmente o Arrascaeta, que estava muito desgastado. Né? Pela lateral esquerda, o menino Marcos Paulo não teve uma boa jornada, assim como o Ayrton Lucas. Os minutos mais seguros daquela lateral foram do Mateuzinho, né? Aqueles 15 minutos, só que o Isla precisou sair, e aí teve que entrar o menino. O gramado estava muito ruim, e eu acho que isso que prejudicou o Ayrton Lucas e o garoto. Tá? E o Flamengo poderia ter saído com a vitória, assim como a maioria dos times tem vencido no campeonato. Poucos times têm feito vitórias convincentes, não tem ninguém jogando bem no campeonato, mas não pode entregar tantos gols como vem entregando. É claro que esses últimos 30 minutos deixam uma péssima impressão, mas o jogo esteve controlado na sua maior parte, né? E o Flamengo precisa passar a ter um pouquinho mais de sorte, ou um pouquinho mais de levar para o placar aquilo que se mostra em campo, né? Então, 60 minutos foram de muito domínio e não foram convertidos. Depois teve o pênalti não marcado, teve mais uma vez uma situação de arbitragem, mais uma vez falhas individuais gravíssimas, né? Então, se o goleiro toma uma falha seríssima, será que isso é para interromper o trabalho de um técnico? Eu não sei, eu deixo essa pergunta para vocês, tá? Mas por que o Flamengo recuou tanto? Eu creio que pela parte física, especialmente também pela pressão que o adversário fez. O adversário colocou, como mostrei para você, 2 homens a mais no meio de campo para fazer triângulos e criar superioridade ali qualitativa pelos lados do campo, ter muita profundidade, conseguiu chegar muito na linha de fundo. E isso complicou aí o Flamengo de acabar ficando recuado demais. Tá bom, pessoal? Então é isso. Agradeço aí, deixa o like, compartilha, curte e vou nessa.